Você já ouviu as pessoas dizendo que cada um tem uma verdade, que o importante é o que a pessoa sente, que você não pode impor nenhuma verdade absoluta para elas? Pois bem, se você já ouviu e você quer entender por que a sociedade de hoje considera a verdade bíblica como uma verdade ultrapassada, porque agora cada um tem uma verdade, você tem que ler esse livro. Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman. Esse livro é um daqueles livros que você precisa ler para entender a sociedade de hoje. E ele está na nossa série aqui, Pensa num Livro Bom. Zygmunt Bauman, ele foi um filósofo, né? Polonês, professor emérito de sociologia nas universidades de Leeds e Varsóvia. Ele foi casado com a Janina. Ele faleceu em 2017 com 91 anos. Ele, casado com a Janina, ele era um judeu e ele conheceu a sua esposa num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E ele teve 3 filhas. Ele é um dos filósofos mais importantes do nosso tempo, porque ele vai ter esse conceito da modernidade líquida, ou que é um conceito de que agora não há mais nada absoluto, não há nada mais concreto, não há uma verdade absoluta. Tudo agora escorre pelos dedos, tudo se tornou líquido, as relações se tornaram líquidas, a verdade se tornou líquida, tudo agora é líquido, escorre pelos dedos. Esse é um conceito marxista, mas que traz, ele como filósofo, refletindo sobre isso, ele vai transpondo para o conceito do conhecimento, da epistemologia e a maneira como a sociedade ela foi mudando com relação a essas questões. Por isso é importante nós considerarmos esse livro no Pensa no Livro Bom, porque esse livro já é um clássico na filosofia, já é um clássico na sociologia, é um clássico do pensamento contemporâneo, para nós entendermos como que os nossos jovens, a sociedade, ela tem se organizado com o seu pensamento. E ele vai definir a pós-modernidade, o que todo mundo chama de pós-modernidade, como sociedade da modernidade fluida. Ou em outro lugar ele vai colocar modernidade tardia, de que a gente ainda vive vários aspectos da modernidade, mas agora nesse conceito fluido. E uma outra questão que ele vai colocar é que o mundo líquido mostra que não há mais verdades absolutas, mas tudo agora escorre pelos dedos. E eu quero fazer a leitura aqui de alguns trechos desse livro para mostrar para você o quanto que esse livro é importante nós lermos para compreendermos a realidade em que vivemos. Na página 30, ele vai dizer algo importante, de que todo mundo quer liberdade, mas não há liberdade contra a sociedade. Ele vai dizer assim: não só não há contradição entre dependência e libertação, e não há outro caminho para buscar a libertação senão submeter-se à sociedade e seguir suas normas. A liberdade não pode ser ganha contra a sociedade. Na página 122, ele vai falar que nós precisamos viver uma sociedade sem as máscaras. Ele vai dizer assim: o que se segue é que a vida urbana requer um tipo de atividade muito especial e sofisticada. De fato, um grupo de habilidades que Sennett listou sob a rúbrica civilidade. A atividade que protege as pessoas uma das outras, permitindo, contudo, que possam estar juntas. Usar uma máscara é a essência da civilidade. Olha, deixa eu repetir. Usar uma máscara é a essência da civilidade. As máscaras permitem a sociabilidade pura, distante das circunstâncias do poder, do mal-estar e dos sentimentos privados das pessoas que as usam. A civilidade tem como objetivo proteger os outros de serem sobrecarregados com o nosso peso. Muito interessante essa questão de que a civilidade, às vezes, são só máscaras, não é? E ele vai dizer ainda que na página 163, algo que a gente vê com muita clareza, que é uma sociedade da instantaneidade. Na página 163 ele vai dizer assim:
O advento da instantaneidade conduz a cultura e a ética humana a um território não mapeado e inexplorado, onde a maioria dos hábitos aprendidos para lidar com os afazeres da vida perdeu sua utilidade e sentido. Na famosa frase de Guy Debord, os homens se parecem mais com seus tempos que com seus pais. Olha que interessante. E os homens e mulheres do presente se distinguem de seus pais, vivendo no presente, que quer esquecer o passado e não parece mais acreditar no futuro. Faz todo sentido para os nossos dias. E por fim, eu quero citar um último trecho da página 174, e que ele vai dizer assim: olha só que interessante com relação à questão do trabalho, que a questão do trabalho deixou de ser algo como objetivo, de você fazer diferença no mundo. Antigamente, a pessoa queria mudar o mundo, fazer diferença. Agora não mais. O que entrou no lugar? Olha só. Em vez disso, o trabalho adquiriu, ao lado de outras atividades da vida, uma significação principalmente estética, em questões de beleza e estética. Espera-se que seja satisfatório por si mesmo e em si mesmo, e não mais medido pelos efeitos genuínos ou possíveis que traz a nossos semelhantes na humanidade, ou ao poder da nação e do país, e menos ainda a bem-aventurança das futuras gerações. Poucas pessoas apenas, e mesmo assim raramente, podem reivindicar privilégio, prestígio ou honra pela importância e benefício comum gerado pelo trabalho que realizam. Raramente se espera que o trabalho enobreça os que o fazem, fazendo deles seres humanos melhores. E raramente alguém é admirado e elogiado por isso. Há profissões que estão caindo em descrédito, mas que eram muito nobres, como professor, como policial, médico, pessoas que tinham uma nobreza pela tarefa que exerciam, mas agora não mais. E o que entra no lugar? A pessoa é medida e avaliada por sua capacidade de entreter e alegrar. Deixa eu repetir. A pessoa é medida e avaliada por sua capacidade de entreter e alegrar, satisfazendo não tanto a vocação ética do produtor e criador, quanto as necessidades e desejos estéticos do consumidor, que procura sensações e coleciona experiências. Agora o importante é você ter experiência. Agora o importante é você, agora sua estética. Agora ninguém quer ser mais um médico, quer ser youtuber. Ninguém mais quer ser um policial, quer ser um artista. Nada contra youtuber e nada contra artistas, mas quando a vida se resume apenas na questão estética e não somente na questão da presença de transformação e mudança na vida, na história e na sociedade. Por isso eu indico esse livro com muita força. Eu indico esse livro para você. Primeiro, porque é um dos livros mais importantes para compreender a realidade em que vivemos. 2. Houve uma mudança forte de pensamento, de cosmovisão nos últimos anos, e esse livro esclarece o que podemos mudar e o que precisamos compreender que não mudará mais. Importante isso. E terceiro, é o livro que instiga a reflexão e a missão como igreja. Que nós estamos vivendo uma mudança na sociedade e a igreja precisa estar alerta com relação a isso e compreender que nós precisamos pregar o evangelho de forma cada vez mais urgente e cada vez mais incisiva, mais do que nunca. Que Deus assim o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.